Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal, nosso canal do YouTube, e hoje trazendo um assunto que é sobre pontos de forças dos orixás. Para quem ainda não me conhece, eu sou o sacerdote Adilson do Templo Umbandista Pai de Todos Nós. E esse assunto, pontos de forças, ainda é uma coisa que fica em dúvida para muita gente. O que são pontos de forças? Para que ir a um ponto de força? O que eu faço num ponto de força? Então a gente vai trazer aí algumas informações, alguns conceitos sobre isso. Bom, quando a gente fala de ponto de força, a gente está falando de locais da natureza aonde existe uma conexão com as divindades, com os orixás. Então, por exemplo, quando a gente pensa em vou pular ondas, as 7 ondas no final do ano e fazer lá os meus pedidos, a gente tem que ter noção, consciência de que a gente está num ponto de força. A gente vai ao ponto de força de Mãe Iemanjá pedir a ela. Este é um ponto de força. Então, quando a gente vai e está fazendo alguma firmeza, algum ritual religioso, numa cachoeira, por exemplo, a gente está num ponto de força. Eu vou tomar um banho, vou fazer um batizado, tem muitas tendas, tem muitos templos, tem muitos terreiros que vão fazer batizados na cachoeira. Vão a um ponto de força, ao ponto de força de Mãe Iemanjá, de Mamãe Oxum, de Pai Oxumaré. Sim, mas a gente vai falar disso já já, sobre Pai Oxumaré. Se a gente vai fazer uma oferenda próximo de um lago, próximo de um pântano, próximo de uma lagoa, nós estamos falando de um outro ponto de força. Ponto de força de Mamãe Nanã. Se a gente vai ao cemitério, a gente está falando de um ponto de força. Ponto de força de Pai Obaloaê, ponto de força de Pai Omulu, perdão. Então são pontos de força, são locais aonde a conexão maior com as divindades acontece. Pontos de forças, que eu quero dizer, essa conexão maior, são locais que essas divindades, as divindades, os orixás, eles regem esses locais e lá abrem os seus portais para irradiar ou absorver com maior potência, porque você pode abrir um portal na sua casa, você pode abrir um portal no seu terreiro. Aliás, nos terreiros existem os portais abertos. No Congá existe o portal lá dos orixás abertos constantemente. Na Trunqueira existe um outro portal, o portal da esquerda aberto também. Mas que tem um poder, uma irradiação, uma absorção de energia menor do que no ponto natural, no ponto da natureza de cada orixá. Então aí, a gente vai agora falando assim, pontos de força da fé, do nosso divino Pai Oxalá e de Mãe Logunã. Campo aberto, locais abertos onde não tem, nos caminhos, nos campos, aonde não tem sombra. É um local de Pai Oxalá, de Mãe Nanã, de Mãe, desculpa, hoje eu tô, de Mãe Logunã. Sendo que tanto de Pai Oxalá quanto de Mãe Logunã é o tempo. Todo local é de Pai Oxalá e de Mãe Logunã. Todo o tempo, todo o espaço. Quando a gente fala de Mamãe Oxum e Pai Oxumaré, cachoeiras, rios de água doce, fontes, locais de água doce são de Mamãe Oxum.
Pai Oxumaré tem também o seu ponto de força ali na cachoeira, principalmente naquelas que tem uma queda um pouco maior, aonde gera aquele vapor de água e sai aquele arco-íris. Nossa, o local perfeito de Pai Oxumaré, Senhor das cores, Senhor da alegria, Senhor das luzes. Pai Oxóssi, Mãe Obá, matas, florestas. Pai Xangô e Mãe Oroiná, montanha, cume da montanha e pedreiras. E quando a gente fala de pedreira, a gente está falando do cume da pedreira, lá no alto. E aí vem uma coisa que, quando se fala em Pai Xangô, se fala Pai Xangô é o Senhor das pedreiras. Sim, da pedreira em si, local, não das pedras. Pedras são de Mãe Oxum, que é a senhora de todas as pedras, senhora de todos os minerais, com exceção dos cristais, que é de Pai Oxalá. Tá? Então, ponto de força de Pai Xangô e Mãe Oroiná. Cume, alto e sem sombra. Porque Pai Xangô e Mãe Oroiná, Mãe Egunitá, é fogo, é ígneo. Tá? Ponto de força de Pai Ogum e Mãe Ansã. Locais, nos caminhos, estradas, pastos, que Pai Ogum e Mãe Ansã é eólico, é o vento, é a brisa, tá? Então é estrada, é caminho. Pai Obaluaê e Mãe Nanã. Pai Obaluaê, divisões de pontos de força. Toda divisão de um ponto de força, por exemplo, quando a gente está da areia molhada para o mar, ali é uma passagem, é uma divisão de terra e água. Pai Obaluaê, Senhor das passagens. Toda divisão é de Pai Obaluaê. Mas vamos lá. Normalmente, praia, na areia molhada, e cemitério, cruzeiro, também é de Pai Obaluaê, Senhor das passagens. Tá? Mãe Nanã, lagos, lagoas, pântano, local onde tem água e terra, mas mais água do que terra, tá? E Pai Omulu, Senhor do cemitério. Por quê? É o Senhor da morte, mas não a morte que a gente tem medo. A morte é aquela que é encerramento de ciclos, encerramento de um período, finalização de algo. Então, cemitério e locais aonde não existe, locais abertos, aonde não existe vegetação. Uma terra bem árida, bem seca. Dunas. Olha só que exemplo maravilhoso para entender de terra árida. Dunas. Não tem vegetação. Pai Omulu. Tá? Ponto de força maravilhoso de Pai Omulu. Na praia, na areia seca. Na areia totalmente seca. Não na areia úmida. Na areia totalmente seca. Também é um ponto de força do nosso divino Pai Omulu. E Mãe Iemanjá, a senhora de todas as águas, mas a gente tem por um ponto maior, ponto de força maior de Mãe Iemanjá, o mar, tá? E quando a gente fala de mar, vou esclarecer uma coisa aqui que eu falei num vídeo anterior, falando sobre pular as 7 ondas. Quando a gente fala do ponto de força de Mãe Iemanjá, é 7 passos adentro, ou 7 ondas adentro da água para dentro do mar. Aí a gente tá já dentro do mistério da nossa divina Mãe Iemanjá, tá? São locais que são muito utilizados para quê? Para a gente fazer a absorção da energia daquela divindade. Então, por exemplo, se eu vou ao mar e pulo as 7 ondas, eu estou adentrando ao reino, a dimensão de Mãe Iemanjá, estou ali sendo irradiado dela diante do seu ponto de força, numa potência de 100% praticamente,
Quando eu vou fazer uma oferenda, é claro que uma oferenda para Mãe Iemanjá, eu não vou levar lá para dentro da água, mas eu vou ficar na beira da água, lógico, para não atrapalhar a sua oferenda, você não vai colocar ela num ponto onde a onda, né, chegue, mas ali de frente para o mar, e colocando alguma coisa, por exemplo, a água do mar, você vai lá, pega a água do mar, coloca no meio da sua oferenda, já representa também ali a dimensão, o ponto de força de mãe, tá? Então ali, você de frente para o mar, você coloca, assim como na cachoeira, você não vai adentrar a cachoeira para fazer uma oferenda, você faz a oferenda na beira da cachoeira, para Mamãe Oxum, para Pai Oxumaré, tá? E lembrando uma coisa, gente, quando a gente vai fazer oferenda nos pontos de força, é natureza, a natureza tá lá limpa, bela. A gente vai, leva as coisas, faz todo o nosso ritual religioso, terminou a nossa oferenda, recolhemos tudo aquilo, o que for para jogar no lixo a gente joga no lixo, o que for para aproveitar a gente traz, o que foi consagrado a gente traz conosco, mas vamos deixar a natureza limpa, não vamos ser chamados aí de macumbeiros porcos. Olha que lixo, essa macumba que esse povo deixou aqui. Não, gente, vamos cuidar da nossa natureza, dos pontos de força das divindades, tá? Isso em todo local. Eu vou num cruzeiro do cemitério fazer lá, levar uma pipoca pro nosso pai Obaluaê, ou pro nosso divino pai Omulu. Vou fazer uma oferenda lá com pipoca, beterraba, uma feijoada de carne de porco, com miúdos de porco, tá? Para pai Omulu ou para pai Obaluaê. Eu faço lá, oferendo, fico lá o tempo necessário para receber o axé deles, recolho tudo e trago de volta. Olha lá. Claro que existem locais, santuários dedicados a isso. Aí é do santuário, é um lugar fechado, próprio para fazer esse tipo de coisa. Aqui em São Paulo nós temos o santuário do Grande ABC, do pai Ronaldo Linares. Temos também um outro em Nazaré Paulista, o Cantinho dos Orixás, que lá você pode fazer suas oferendas nos pontos de força e lá deixar que tem um pessoal que vai recolher tudo isso. Mas tudo bem. Mas em natureza mesmo, aberta, no mar, por exemplo, quando a gente vai na praia, não, vamos recolher. Ficamos lá o tempo necessário, recolhemos tudo e deixamos tudo limpo como a gente encontrou. Ou melhor do que a gente encontrou, né? Vamos lembrar disso, tá bom? Pontos de força, então, é o locais onde a gente vai fazer os rituais religiosos. E, mesmo que eu vá em lazer, mesmo que eu estou em férias, ao adentrar a um ponto de força, eu entro com respeito. Peço licença, Mãe Iemanjá, para que eu possa me banhar aqui nas tuas águas sagradas, divinas, aproveitando esse tempo que eu tenho e possa também ser consagrado por ti, me limpando, me purificando, descarregando em mim tudo aquilo que tiver negativo e que eu traga em mim, internalize em mim o seu axé, o axé da geração, da criatividade, da vida. A alegria da vida, a geração da vida, a geração do bem, do bem maior, de tudo aquilo que for me ajudar na minha evolução. Fez. Não precisa também fazer nada estrondoso, né? Fazer isso em voz alta e fazer gestos. Se você não tiver problema, ok, não tem problema nenhum. Mas não precisa também, você pode fazer ali em silêncio. Feche os olhos, fica ali alguns segundos de olhos fechados, faça isso. Terminou? Vai curtir seu tempo, suas férias, sem problema nenhum. Tá bom? Assim é numa cachoeira, assim é numa mata quando eu vou fazer uma trilha, assim é quando eu adentro ao cemitério para visitar alguém. Tem gente que vai ao túmulo, né? Visitar as pessoas lá que já se foram, que fizeram a passagem. Mas adentre com respeito, sempre. E lá depois você faz tudo aquilo que você necessita, tá bom? Pontos de força. Então a gente tem aí para todas as divindades. Ah, sim, pontos de força da esquerda, Dilson, tá esquecendo? Não, pontos de força da esquerda, do nosso orixá Exu. Cemitério, caminhos, pontos de força da esquerda, gente, é praticamente todos, porque eles são guardiões, inclusive, dos pontos de força. Quando eu vou fazer, inclusive, uma oferenda para Mãe Iemanjá,
Ao pisar na areia, eu peço licença ali ao guardião daquele ponto de força que me permita que eu vá lá realizar. Faço uma paga para esse guardião. Vou adentrar ao mar. Antes de eu adentrar ao mar, existe um guardião ali. Peço licença ao guardião para que eu adentre ao mar. Tá? Vou entrar no cemitério. No portão do cemitério existe um guardião, uma guardiã. Peço licença ali para entrar aquele ponto de força do nosso pai Obaluaê, do nosso pai Omulu e também de Exu. Tá? Aliás, detalhe, cemitério é o local que tem uma maior egrégora, o maior número de linhas de Exu. É o espaço que tem maior número de Exus por metro quadrado. Olha só que interessante, né? Claro que é assim, dentro do seu contexto, né? Todos ficam ali acumuladinhos, né? Isso nada disso, gente. Mas é o maior número, né, de Exus, de egrégoras de Exus, de nomes de Exus, de guardiões protetores dos nossos Exus. O maior número está lá no ponto de força cemitério, tá? Então o Exu, praticamente caminhos em todo local. É Exu. As encruzilhadas, mais comum normalmente, é o que é de Exu. Exu, encruzilhada. Encruzilhada é o local que leva a tudo, a todos os sentidos, né? Então a gente tem que ter isso. É aquele encruz que leva para o norte, para o sul, para o leste, oeste, para o oeste, para o sudeste, para todos os locais, né? Então é um ponto de força de Exu, tá? Pombogira também, mesma coisa. Pombogira era encruzilhada? Sim. Normalmente as pessoas falam que é encruzilhada em T. Mas você quer oferendar sua pombogira numa encruzilhada em cruz? Por que não? Peça licença ao guardião daquela encruzilhada ou à guardiã daquela encruzilhada e oferende lá, também não tem problema. Existem pombogiras de cemitério, existem pombogiras de cruzeiro, existem pombogiras da praia, existem pombogiras da cachoeira. Então, o povo da esquerda, os orixás, as divindades, os poderes e as forças da esquerda estão praticamente em todos os pontos de força, tá? Então os nossos guardiões e guardiãs estão em todos os pontos de forças, locais da natureza, que nos dão essa irradiação quase na potência máxima para que a gente faça nossas oferendas, firmezas. Vamos lá fazer banhos. Posso ir lá na cachoeira? Faço, lógico, uma firmeza, uma oferenda para a Divina Mãe lá, Oxum ou Pai Oxumaré, e tomo meu banho de cachoeira. Os batismos, como eu falei, né? Tem gente que casa na beira da praia com axé, né? Com a irradiação divina de Mãe Iemanjá abençoando, irradiando. Então esses rituais ali recebem a energia quase que na sua potência máxima de irradiação, tá? Então os pontos de força são esses locais. Posso também, e é difícil, a gente que é urbano, né? Por exemplo, a gente aqui em São Paulo é difícil. Cachoeira, vão ser locais mais distantes. Praia é até mais próximo, aqui no litoral de São Paulo, né? Cemitério, tudo bem, sem problema nenhum. Pedreira e montanha é complicado. E aí, como é que eu faço? Posso ter alguma coisa significativa, um ponto de força? Pode. Se fala muito em otás, que são pedras que você traz do ponto de força, consegue, pedindo que esteja consagrado por aquele orixá, e você possa trazer para o seu terreiro, para o seu centro, para a sua casa. E lá ser um ponto de força, ou um axé do ponto de força daquele poder divino, né, das divindades. Água do mar é também um axé do ponto de força da nossa Divina Mãe. Água da cachoeira, um axé da nossa Divina Mamãe Oxum, tá? Então você pode ter alguns elementos significativos dos pontos de força aí também, para se conectar de forma melhor. Também não tem chance de ir. Por exemplo, agora, passou recentemente o final do ano, eu, por exemplo, não tive chance e também não busquei ir à praia, né, para fazer os rituais que eu tenho, mas eu tenho na minha casa
água do mar. Então lá fiz um espaço mágico, risquei um espaço mágico, coloquei um pouquinho de água do mar e fiz o meu ritual religioso. Não é a mesma coisa, é claro, do que estar num ponto de força, mas você também consegue internalizar o axé e receber o axé da divindade a qual você está ali. Tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessas informações. Pontos de força, tá? Locais da natureza aonde você tem o acesso maior, vamos falar assim, o portal aberto da divindade para você receber aquela energia divina, o axé, a irradiação divina deles. Tá bom? Espero ter ajudado com mais essas informações. Continue nos seguindo, clica aí no sininho para receber os lembretes. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. E também estamos presentes no Instagram e no Facebook. Templo Pai de Todos Nós. Compartilhe este vídeo. Tem muita gente que vai gostar de ouvir falar sobre ponto de força, vai esclarecer algumas dúvidas. Tá bom? Axé a todos e até o próximo vídeo.